Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. E aqui estamos todos os sábados neste mesmo canal, neste mesmo horário, respondendo perguntas que vocês, telespectadores, irmãos, irmãs em Cristo, você que ama a Palavra de Deus, as perguntas que vocês nos enviam por este meio que está aí no seu televisor, pergunta@devoltaapalavra.com. Vocês podem continuar a mandar suas perguntas, porque nós sempre fazemos ali uma seleção, buscando as perguntas que têm maior relevância em si mesma, tanto quanto para o corpo de Cristo, para a igreja de Jesus Cristo, haja vista que este é um programa apologético, de caráter apologético, no sentido de fazer a alusão constante à verdade, sempre em defesa da verdade, e a verdade a que me refiro não é uma verdade minha, ou uma verdade dessa ou daquela denominação ou ministério. Refiro-me à verdade de Deus revelada em sua palavra, que consta na Bíblia Sagrada, nos 66 livros que estão aqui em nossas mãos, que você tem certamente aí também uma Bíblia Sagrada na sua casa, de maneira que esses temas nos são trazidos e nós então conversamos, nós refletimos, nós pensamos esses temas à luz da Escritura, sempre perguntando aos apóstolos, a Jesus Cristo, aos profetas, sempre lançando as bases nas páginas do Novo Testamento, porque é a revelação de Jesus Cristo, do seu propósito, da sua eterna vontade, sendo o próprio Cristo esse fundamento, sendo o próprio Cristo a verdade revelada a nós. Portanto, pegue sua Bíblia e nos acompanhe, porque eu tenho plena convicção que, mais uma vez, Deus nos falará profundamente. Antes de tudo, eu quero apenas dar aqui um breve recado concernente aos horários de reuniões, das reuniões de domingo no Ministério de Volta à Palavra, aqui em Taguatinga, em Planaltina e também em Goiânia. Vejam que nós estamos agora com um novo horário. As reuniões dominicais, ou que acontecem nos domingos, no nosso ministério, Taguatinga, Goiânia e Planaltina, agora acontecem sempre pela manhã, às 9 horas da manhã. Nós pegamos a reunião da noite, das 18 horas, trouxemos agora para 9 da manhã, para que você possa vir agora de dia, tão mais fácil, até aqueles mesmos que talvez não possuam um veículo, podem vir porque é de dia, e assim nós vamos ter uma comunhão muito melhor, muito mais agradável, visando assim agora alcançar a todos, para que todos tenham o direito e possam vir e ter comunhão conosco. Portanto, vem agora nesse mesmo domingo que vem amanhã nos visitar às 9 da manhã em todas as igrejas. Taguatinga, todos os domingos às 9 horas da manhã. Para Planaltina e Goiânia, há apenas uma exceção. No primeiro domingo de cada mês, em razão da ceia do Senhor, em Planaltina e em Goiânia, a reunião acontecerá na parte da noite, às 19 horas. Essa é a única exceção. Todo o restante acontece domingo às 9 horas da manhã. Pegue sua Bíblia e nos acompanhe em mais uma ministração da palavra, hoje respondendo a uma pergunta que foi o resultado, certamente, da ministração do sábado passado, porque no sábado passado nós falamos a respeito do batismo no Espírito Santo, ali estabelecendo aqueles 5 pontos fundamentais. O batismo no Espírito Santo é uma promessa, o batismo no Espírito Santo inclui a todos os chamados por Deus. O batismo no Espírito Santo acontece a cada filho de Deus no momento em que ele ouve a palavra da verdade e crê no Evangelho. O batismo no Espírito Santo não tem relação direta com o dom de línguas, sendo o dom de línguas apenas uma das muitas manifestações possíveis naquele que recebe o batismo no Espírito Santo. E por fim vimos que o batismo no Espírito Santo certamente é
o batismo para o corpo de Cristo, para a formação do corpo de Cristo, é o Espírito Santo envolvendo a cada um dos que creu, tornando-os muitos filhos de Deus num só corpo, uma unidade, corpo de Cristo, membros de Cristo, formando assim, portanto, o novo homem. Então alguém nos perguntou, certamente alguém que está atento, que está lendo atentamente a Escritura, porque ao se observar o livro de Atos dos Apóstolos, pois é nele onde nós vamos encontrar minimamente 4 momentos em que acontece o batismo no Espírito Santo, alguém falou, pastor, engraçado que em Atos 2 está ali o batismo no Espírito Santo dos judeus. E ali, portanto, nós vemos ali eles falando em línguas. Logo, foi ali o batismo no Espírito Santo, ali em Samaria, em Atos capítulo 8, falar em línguas. Depois, na casa de Cornélio, falar em línguas. E por fim, o apóstolo Paulo em Éfeso, e ali os que receberam, falar em outras línguas. Ora, a repetição em cada uma dessas manifestações do dom de línguas não o torna, porventura, a evidência? Porque se aconteceu 4 vezes no livro de Atos dos Apóstolos e por 4 vezes houve a presença do falar em línguas, não seria porventura esta a evidência? E talvez seja esse o pressuposto dos líderes iniciais que começaram o movimento pentecostal. Esse certamente foi o pensamento. Eles olharam o livro de Atos, leram, identificaram que nas 4 manifestações esteve presente certamente ali o dom de línguas, então concluíram apressadamente que o dom de línguas fosse, no caso, a evidência. Mas vamos pensar um pouco a esse respeito. Nós já vimos pela Escritura que não pode ser a evidência. Onde está isso? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 28, 29 e 30, quando o apóstolo Paulo diz, olha, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos falam em outras línguas, ponto. E é isso que é importante, a Escritura diz que nem todos falam ao mesmo tempo em que a própria Escritura, semelhantemente, declara, todos os chamados recebem o dom do Espírito Santo. Todos que são chamados são selados com o Espírito Santo da promessa. Todos que são chamados são participantes dessa bênção mediante a fé. Por quê? Porque devem os chamados formar um só corpo com Cristo mediante o batismo no Espírito Santo. Então resta uma pergunta. Se a Bíblia declara claramente que o dom de línguas não pode ser, haja vista que nem todos falam, sendo que todos são batizados no Espírito Santo, por que aconteceu essa repetição nos 4 momentos, Atos 2 em Jerusalém, Atos 8 em Samaria, Atos 10 ali em Cesareia e depois em Atos 19 em Éfeso? Por que que no livro de Atos, nas 4 manifestações, encontra-se a presença do dom de línguas? Muito simples. É importante que nós nos contextualizemos na era da igreja primitiva. Veja que os judeus, eles tinham um conceito equivocado a respeito da promessa de Deus em relação ao Cristo de Deus. Os judeus pensavam que eles eram os únicos, eles eram o único povo de Deus, que ninguém mais tinha direito a nada. Isso começou a história lá em Gênesis no capítulo 10 e 11, quando Deus chama Abraão dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela, vem para uma terra que eu vou te mostrar, fartei uma nação santa, uma nação exclusiva, em que eu serei o vosso Deus e vocês o meu povo. Esse chamamento de Abraão certamente gerou no entendimento dos judeus que eles eram uma nação exclusiva. Não sabiam eles, entretanto, que isso era apenas a economia veterotestamentária de Deus. Ou seja, a economia de Deus no Antigo Testamento era, sim, reservar para si um povo, mas até um dado momento, para que daí para frente o Senhor agora pudesse alcançar outras nações, outros povos. Deus usaria eventualmente o próprio povo de Israel para alcançar as outras nações. Por isso seriam eles feito uma nação de sacerdotes para levar Deus aos homens, para trazer Deus aos homens. Mas o que aconteceu? O povo de Israel se enclausurou em si mesmo, se arrogou em si mesmo, ficou ali cheio de pretensões, ficou ali arrogante, de maneira que eles chegaram até mesmo a matar o Messias e se mantiveram naquela convicção equivocada, arrogante, toda fermentada, de que eles eram o povo exclusivo de Deus. Agora vem Jesus,
como está em João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, veja que o evangelho é para todos os que creem, sem distinção, porque não há distinção entre judeu e grego, está lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 9, todo aquele que crê, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua origem, não é sem razão que Jesus declarou e ordenou aos seus apóstolos, dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O mesmo está também no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, ide fazei discípulos de todas as nações. Veja que palavra clara, batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E, portanto, está claro e evidente que após a morte de Cristo, o Evangelho, ele agora se expande para o mundo, ele rompe e ultrapassa a fronteira da nação de Israel para alcançar a todos os povos. O problema é que agora os próprios apóstolos do Cordeiro, que receberam diretamente dele essa ordem, eles não estavam preparados para enfrentar uma situação de ter que receber na sua igreja, no seio da igreja, sobretudo na ideia de corpo de Cristo, formando com eles um só corpo, os outros povos. Há uma resistência profunda. Leia o livro de Atos com atenção e você verá que depois do derramamento do Espírito Santo, os apóstolos não saíram a pregar o evangelho, não, ficaram em Jerusalém, vivendo ali de casa em casa, partindo pão, nas orações, na comunhão. Eles não atenderam ao ide de Deus de pregar o evangelho. Eles ficaram satisfeitos e conformados ali com a igreja judaica de Jerusalém. Entretanto, foi necessário, então, que Deus começasse a despertar várias circunstâncias para que eles fossem levar seu evangelho aos outros povos. Uma dessa situação foi o que está ali em Atos, no capítulo 7, quando é dito que surgiu ali uma grande perseguição. Capítulo 7, com a morte de Estevão. Capítulo 8, começa a perseguição após a morte de Estevão, o que obrigou a igreja a sair de Jerusalém e por onde eles iam, portanto, acabaram por pregar a palavra de Deus. Mas ainda os apóstolos permaneceram em Jerusalém e ficaram ali com o coração um tanto travado, sem quererem levar essa palavra. Foi preciso ler depois o capítulo 10 do livro de Atos, que o Senhor se revelasse a Pedro com um êxtase, com uma visão de um lençol cheio de animais imundos, dizendo, Pedro, mata e come. Pedro resistindo por 3 vezes, não, Senhor, eu nunca comi nada imundo. E o Senhor respondeu, o que Deus santificou, não considere imundo ou comum. O restante do texto, você vê aí que ele vai à casa de Cornélio, vai pregar na casa de Cornélio, e então ele entende que aqueles animais imundos que ali ele vira na sua visão, era uma referência simbólica aos gentios, aos outros povos, aqueles que certamente não faziam parte do povo de Israel. E aí o evangelho vai saindo e vai alcançando a outras nações, mas não sem dificuldade, mas não sem resistência. Quando Pedro volta, por exemplo, da casa de Cornélio, ele tem que dar explicações, ele tem que produzir uma defesa diante dos apóstolos de Jerusalém para explicar por que ele esteve na casa de um gentio, ou que seja de um prosélito, mas ele esteve na casa de um gentio prosélito. E então, é nesse contexto de divergência, de não aceitação, de fechamento, enclausuramento do povo de Israel em relação às outras nações, que nós temos que entender a questão do derramamento do Espírito Santo e também do dom de línguas. Veja que as 4 vezes em que acontece manifestações do Espírito Santo, desse derramamento do Espírito Santo no livro de Atos, é apenas em 4 lugares muito especiais. Não em qualquer lugar. O primeiro, Atos 2, em Jerusalém. O segundo, Atos 8, em Samaria. O terceiro, em Atos 10, na casa de Cornélio. E o quarto, em Atos 19, lá na cidade de Éfeso. Vejam, 4 lugares estratégicos. Isso porque nós temos aqui reunidos os judeus, Atos 2, em Jerusalém. Nós temos os samaritanos em Atos capítulo 8. Isso porque os judeus não aceitavam os samaritanos. Ora, quem eram os samaritanos? Eram judeus, mas não eram judeus puros.
Eram judeus que no passado haviam contraído casamentos com outros povos e aí geraram uma nação ali de pessoas mistas, que eram judeus ou hebreus mesclados com outras nacionalidades, com outras raças. E então os judeus puros falaram: não, nós não gostamos de samaritanos, nós não nos damos com samaritanos, nós não cultuamos com samaritanos e, portanto, havia uma rejeição aos samaritanos. Você poderá ver isso claramente em João capítulo 4, quando Jesus diz ali para a mulher samaritana, né? Ou melhor, quando a mulher samaritana diz para Jesus assim: como sendo tu judeu, pede a mim água para beber, sendo eu mulher samaritana, não sabes tu que os judeus não se dão com os samaritanos e vice-versa? Então, foi preciso que Deus derramasse o seu espírito de maneira tão evidente sobre os samaritanos, como ele também derramou sobre os judeus, para que os judeus ficassem convencidos de que agora os samaritanos também receberam a promessa. Eles também receberam a promessa porque também foram chamados. E se eles também foram chamados, eles também foram selados. E se também foram selados, eles agora também formam com os judeus um só corpo. Esse é o grande mistério de Cristo, de que os samaritanos também estão incluídos. Não houvesse o Espírito sido derramado sobre os samaritanos, os judeus, mesmo tendo a ordem direta, o mandamento de Cristo, eles não aceitariam. Uma vez que o batismo no Espírito Santo é o batismo para dentro do corpo, então foi necessário que o Espírito Santo se derramasse de maneira visível, de maneira a corroborar com a verdade de que os samaritanos fazem parte, estão incluídos no mesmo corpo de Cristo, do qual os judeus fazem parte. E é por isso que a evidência desse batismo foi o falar em línguas do modo como foi em Jerusalém, para que não restasse nenhuma dúvida. Tanto é que quando Pedro conversa com os apóstolos, está em Atos capítulo 11, quando ele retorna, ele se explica aos apóstolos judeus dizendo o seguinte: como é que eu poderia negar o batismo em água para esse povo? Se estando eu a falar, o Espírito Santo, por conta própria, por conta dele, desceu sobre eles do modo como desceu sobre nós. Essa é a expressão, do modo como ele desceu. Ou seja, o modo igual ou idêntico ao de Jerusalém caracteriza que eles também foram aceitos. É por isso que em Atos, no capítulo 10, nós vamos encontrar a mesma situação, no sentido de o Espírito Santo ser derramado também, agora não mais sobre samaritanos, mas agora sobre gentios prosélitos, sobre os prosélitos. Ou seja, os prosélitos, que eram gentios, que se admiravam do Deus de Israel, que havia se aproximado de Israel em admiração e fé ao seu Deus, e agora então, embora gentios, mas convertidos ao Deus de Israel, eles recebem também esse derramamento, eles falam semelhantes línguas, assim como foi em Jerusalém, assim como foi em Samaria, para que ficasse claro e evidente que os prosélitos também fazem parte do mesmo corpo de Cristo, de que fazem parte os judeus e de que fazem parte os samaritanos. É por isso que está lá em Efésios, no capítulo 4, há um só corpo. Não há dois corpos, há um só, do qual fazem parte judeus, Atos 2, samaritanos, Atos 8, prosélitos, Atos 10. Mas não para por aí. Há ainda uma quarta categoria de pessoas que precisam ser incluídas neste mesmo corpo. Seria o caso dos gentios pagãos. É por isso que em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, uma cidade altamente pagã, de cultura altamente pagã, que era uma cidade estratégia do falar filosófico, da cultura filosófica, onde estava ali o templo à deusa Diana. Então é naquela cidade altamente pagã da Ásia Menor, é que ali o Espírito Santo será também, ou semelhantemente, de igual modo, derramado também sobre os gentios pagãos, e eles devem falar
em línguas, como também falaram os judeus de Jerusalém, como falaram também ali os samaritanos em Samaria, como também falaram os prosélitos ali na casa de Cornélio, estes de Éfeso devem semelhantemente receber numa evidência exterior e com falar de língua semelhante aos outros, para que se prove e se evidencie que os gentios pagãos são agregados para dentro do mesmo corpo de Cristo. Então observe que a repetição do falar em línguas em Samaria, na casa de Cornélio e em Éfeso, não aconteceu em razão de ser um sinal evidente de que toda pessoa no mundo deve falar em línguas, mas apenas para dizer que não somente judeus, é uma forma coletiva de judeus, mas também os samaritanos, mas também os prosélitos, mas também os pagãos, todos, de maneira que você e eu estamos incluídos em um desses 4 grupos. Aquele que se converte a Cristo, ou ele é judeu, ou ele é samaritano, ou ele é prosélito, ou ele é gentio pagão. De maneira que dos povos há essas 4 características específicas de 4 povos distintos que na sua somatória representa todos os habitantes da terra de uma maneira geral. Então foi necessário que lá em Atos dos Apóstolos, nesses 4 casos, acontecessem isso, não como um sinal evidente de que você que está em casa precisa necessariamente falar em línguas, uma vez que a própria Escritura, e eu quero ser repetitivo, mas para que você fique claro e se lembre de que a própria Escritura nos diz que nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos possuem o dom de curar e, portanto, nem todos falam em outras línguas e assim as línguas não constituem-se o sinal evidente. Ainda que lá em Atos dos Apóstolos foi necessário que se repetisse apenas para trazer essa concepção, esse entendimento, quebrando as fronteiras nos corações para que se entendesse uma verdade que é fundamental em todo o Novo Testamento. Querem ver? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3, e veja que texto maravilhoso. Capítulo 3 de Gálatas. Vejamos os versículos 26, 27 e 28. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Olha a força das palavras do apóstolo Paulo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. 27. Porquanto ou porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é um revestir-nos de Cristo. É fazer-nos todos um corpo só, com Cristo, membros de Cristo, o novo homem. Versículo 28. Dessarte, desta maneira, tendo isto em vistas, não pode haver, no corpo de Cristo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E diz o versículo 29, e se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí nós vamos sempre encontrar o nome de Abraão. Quando se fala do corpo de Cristo, se fala também de Abraão. Vocês observem aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Também em Gálatas capítulo 3, aqui no versículo 14, falando do Espírito prometido, fala a bênção de Abraão. Por que o nome de Abraão está relacionado, então, à questão do corpo de Cristo? E por que é dito que o batismo no Espírito Santo é uma promessa? Aqui está o ponto. Esta promessa está lá em Abraão. Ou seja, a primeira menção ao batismo no Espírito Santo está lá no texto de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e ele fala: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, o chamamento de Abraão não era uma promessa para que de Abraão nascesse uma nação e essa nação seria a única e exclusiva nação em todo o mundo para sempre de Deus. Não, isso é um equívoco. A promessa tem um germe, ela nasce. Em ti serão benditas
todas as famílias. E, portanto, essa promessa a Abraão só é cumprida com o derramamento do Espírito Santo, que agora reúne as muitas famílias da terra, nas muitas nações da terra, trazendo-as para a bênção da redenção. E uma vez essas pessoas redimidas, são agora constituídas um só corpo, cumprindo nelas a promessa feita a Abraão de abençoar não só um povo, mas a todos os povos. Isso, os judeus, ou pelo menos a igreja primitiva, também não tinha entendimento. Talvez tivesse um certo entendimento, até uma compreensão intelectual, mas faltava-lhes a revelação do coração para romper com tudo isso. De maneira que esta é uma das verdades mais importantes do Novo Testamento que o apóstolo Paulo traz, no bojo das suas muitas revelações, porque Paulo foi o homem que completou a revelação neotestamentária acerca de Deus, do seu Filho e do seu propósito eterno, o corpo de Cristo. De maneira, queridos, que aquela promessa não era tão somente para o povo de Israel, mas, como diz claramente o texto, para todas as famílias da terra, que agora são reunidas nesse único corpo, na medida em que o Espírito Santo batiza a todos, razão porque é derramado sobre judeus, sobre samaritanos, sobre prosélitos e também sobre os gentios pagãos. Bem, esse é o entendimento claro, segundo a Escritura, não um entendimento tendencioso, como quem procura firmar algo ou fugir de uma verdade. Pelo contrário, é quando se busca construir na Escritura um caminho de acordo com a revelação, não de acordo com os homens. Eu quero aproveitar esses últimos momentos que temos agora neste programa, apenas para fazer um convite para você, para que você esteja conosco. Estamos agora com o Querigma, que é uma escola apostólica de treinamento, onde todas as sextas-feiras aqui em Taguatinga estamos estudando rigorosamente, de maneira sistemática, a Escritura Sagrada. Vocês são nossos convidados especiais. Entre em contato conosco por meio de e-mail, nos mande um e-mail, está aí no seu televisor o endereço do nosso site, onde vocês vão encontrar ali os nossos contatos, e então teremos a maior satisfação em poder falar com vocês e, quem sabe, nós desenvolvermos aí uma comunhão nesse estudo da Escritura, o que é extremamente importante para aqueles que querem conhecer a Deus conforme Ele é, haja vista que a Escritura Sagrada é um dom divino para revelar a Deus a cada um daqueles que nele creem. Portanto, esteja aí o nosso convite a todos vocês, tenham todos um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.